Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou fazer 3 vídeos e, na verdade, é uma história repartida em 3 partes, tá? Se trata, e hoje a gente vai ver só a primeira parte porque é muito para absorver dessa história, então por isso a gente está dividindo assim, tá? Se trata da segunda viagem de Paulo. Paulo estava com Timóteo, estava com Silas. Você pode confirmar, tá? Tá em Atos capítulo 16. Eles saem de Antioquia, passam por algumas igrejas, cidades que ele já havia passado na primeira viagem para confirmar as igrejas, confirmar que a igreja estava em ascensão, o evangelho estava sendo pregado. E sempre nas suas viagens ele confirma as igrejas e ele vai além, vai para outras cidades, né? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, verso 6. Tá? Então imagina só, tá Paulo, Silas e Timóteo, segunda viagem de Paulo, vamos lá. Diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmãos, quando eles estavam aqui na Frígia, a Frígia é uma província que fica ali entre a Galácia do lado direito e a Ásia do lado esquerdo. Tá? Então eles queriam ir para a Ásia para pregar o Evangelho, porque faz sentido ir para a Ásia. A Ásia tem certas cidades, como você vê, tem Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto, na qual tem portos, tem muita matéria-prima chegando, saindo, transporte naval, terrestre, então tem muita gente. Então faz todo sentido ir para a Ásia. Já que eu quero pregar o Evangelho, quero que ele cresça, eu vou para um lugar que tem bastante gente. Mas a palavra diz que o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Irmãos, Mísia é o limite ali da parte, vamos dizer assim, do Oriente, antes da Macedônia. Então, Paulo já tinha pregado aqui nessa região oriental, que é a região da província da Galácia, Capadócia, Síria, Fenícia, Sicília. E fazia todo sentido para Paulo terminar a sua pregação e seu evangelho aqui nesse local, que é onde tinha Bitínia e ponto. Bitínia é onde eles estavam intentando para ir. Antes de seguir para o Ocidente, antes de ir para a Macedônia, para a Grécia, para a Itália, enfim. Mas o Espírito Santo novamente não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E em Troas, a cidade de Troas, Paulo teve de noite uma visão, aqui no verso 9, tá, irmãos? Em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo teve essa visão. E, irmãos, para ter esse tipo de visão, se imagina, Paulo devia estar em plena comunhão, devia estar, examinando as Escrituras, fazendo jejuns, orando muito ao Senhor, para que os seus ouvidos estivessem sensíveis a esse ponto, na qual o Senhor fala para ele: não vai por aqui não, vai por ali. Então, assim, isso é importante também para a nossa vida, tá? Mas o Senhor fala para ele: então vai para Macedônia. É assim que eles entendem essa visão como uma resposta do Senhor. E aqui no verso 10 vai terminar de explicar isso. Então eles navegaram, no 11, tá? Verso 11. Navegaram de Troas e foram correndo em caminho direto para Samotrácia, Nápoles e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. Então Filipos já é na Macedônia. O chamado era para Macedônia e ele chega em Filipos. Nos versos 13, 14 e 15, fala que ele vai de encontro a um rio para orar ao Senhor, encontra com umas mulheres, prega para essas mulheres, uma delas acredita no Senhor, é batizada com o Senhor, mas não pretendo ficar muito nesse contexto. A gente vai ingressar agora no verso 16, tá? E diz assim no verso 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem,
que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Até aqui, irmãos. Hoje a gente vai só até o verso 18. Do 16 ao 18, vamos entender certas coisas aqui. Paulo estava na cidade de Filipos por alguns dias. Essa mulher com espírito de adivinhação estava os seguindo e estava os incomodando, dizendo certas adivinhações a respeito deles. Então, por vários dias, essa mulher ela ficou falando: olha, esses são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E diziam certas coisas exatas sobre eles, sem ao menos os conhecer. Então, qualquer pessoa que escuta uma adivinhação, não é difícil de ser iludida, porque é uma adivinhação. Poxa, como que você soube que isso ia acontecer? Coincidência. Aí a pessoa vai, adivinha de novo, e você fala: não, peraí, tem algo a mais aí, né? Só que Paulo estava nos caminhos do Senhor, estava atento, estava examinando as Escrituras. Então, quando vem uma manifestação de poder, não importa a natureza, esse tipo de coisa não afeta o coração de Paulo. Não porque Paulo é bom, mas porque o Senhor está com ele. Então, quando vem qualquer persuasão de qualquer pessoa intelectual, não vai dominar a mente dele, não vai golpear a mente dele, porque ele está seguindo ao Senhor, ele está buscando ao Senhor. O Senhor está revelando para ele toda a verdade que está nas Escrituras. Então a mente dele não é enganada. Mas a mesma coisa não acontece com a cidade de Filipos. Existiu o povo da cidade de Filipos, e no verso 16 diz que adivinhando, fazendo essas adivinhações, dava grande lucro aos seus senhores, o espírito de adivinhações. Então, para dar grande lucro, imagino que não era pequeno esse público, que tanto ia atrás para receber essas adivinhações. Adivinhações podem ajudar uma sociedade. Se você parar para pensar, e se eu souber que vai chover 3 meses seguidos, eu vou fazer certo tipo de plantação. Se eu souber que vamos ter uma escassez de 3 meses, eu vou saber que eu vou fazer outro tipo de plantação. Então, adivinhações, de diversas maneiras, podem ajudar ilusoriamente uma cidade. Então está criado aqui um sistema. Para entender isso, eu vou classificar e eu vou dividir em 3 partes. Nós temos aqui os senhores, porque o espírito de adivinhação dava grande lucro aos seus senhores. Então temos os senhores, a mulher com espírito de adivinhação e aqui a massa, o povo. Então, em primeiro lugar, esses senhores, eles não estavam se importando qual que é o significado dessas adivinhações que minha serva faz. Qual o conteúdo disso? Isso é a verdade? Isso vai atrapalhar o povo? Vai ajudar o povo? Eles não estavam se importando com isso. Dava lucro. A palavra diz isso, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Não estou nem aí o que ela faz, está me dando lucro. Isso é familiar para nós, A gente pode ver em algumas sociedades, em algumas instituições inclusive, que existe isso. Pessoas lá em cima que não estão se importando tanto com o significado, com certos valores, porque na real o dinheiro está entrando. Mas, enfim, vamos para a segunda parte, que é a mulher, com o espírito de adivinhação. Muito bem. Tenta enxergar o sistema. Eu preciso manifestar o poder. Eu preciso mostrar manifestações de poder para o povo dessa cidade. Mas eu não consigo fazer isso se não for através de uma pessoa. Então eu vou escolher alguém.
alguém que não teme ao Senhor, alguém que vive no pecado, alguém que pode ser facilmente usado. Então, o Espírito ele pode escolher essa pessoa. E quem que ele vai escolher? Alguém eloquente, bonito, que tenha poder de sedução. Enfim, ele vai escolher. No caso, escolheu essa jovem aqui. Só que o Espírito ele não podia simplesmente usar essa jovem, porque essa jovem era serva de seus senhores. Então, o que o Espírito fez? Deu lucro para os seus senhores. Vamos tapar a boca desses caras aqui. Entende? Eles não querem saber o significado de onde vem, para que é, se ajuda, se atrapalha o povo, nada disso. Então vamos dar lucro para eles, tá tudo certo. E por outro lado, a mulher era usada por um espírito para fazer adivinhações. E quem controlava essa mulher? Não era seu líder e não era ela mesma, mas alguém controlado. E quem que era dominado? As massas. Tudo isso para atingir o povo, tudo isso para influenciar o povo, tudo isso para proliferação dessa mentira. E o povo da cidade de Filipos era alvo, não era como Paulo que buscava o Senhor e talvez existia um ou dois, não sei, mas não era um povo que examinava as escrituras frequentemente ou algo do tipo. Eram pessoas que eram massa de manobra, eram facilmente iludidos, eram facilmente levados por qualquer persuasão de qualquer tipo. Então era um alvo, a cidade era um alvo. E em contrapartida, quem cria esse tipo de sistema sabe qual que é o calcanhar de Aquiles de uma cidade, de uma sociedade ou de certas pessoas, né? E às vezes uma pessoa ela tem necessidade por servir alguma coisa, servir algo ou até a si mesmo. Só que essa pessoa ela não serve de qualquer maneira ou qualquer um. No mínimo tem que ser alguém que tem mais poder que ela. No mínimo tem que ser alguém que pode fazer coisas que ela não pode fazer. Então, quando ela vê uma manifestação de poder por um espírito de adivinhação, ela se impressiona. Isso compra ela. Isso ilude. Isso ela vê que deu certo. Lembra que eu falei daquelas adivinhações que podem ajudar uma sociedade ou não? Então isso impressiona. Parece bom, né? Lobo em pele de cordeiro. Já ouviu isso? E o que acontece é que ela não se contenta em só ela saber disso. Ela acha que isso é tão bom que ela vai proliferar, ela vai falar para outras pessoas, ela vai compartilhar isso com outras pessoas, ela vai levar isso às massas. As massas, sério? Não, mentira. Então vai lá ver. Então a pessoa vai falar com o espírito de adivinhação, a pessoa é iludida e vai passando de um para o outro e a cidade vai sendo totalmente envolvida. Totalmente envolvida. E a cidade de Filipos... E outra coisa. Aí eu pergunto para os irmãos, quem que controla uma cidade dessa? Vamos olhar aqui amplamente. Quem controla essa cidade? É o chefe de Estado que controla essa cidade? É um centurião do Império Romano? São os grandes comerciantes daquela época? Ou é o espírito de adivinhação? Quem que controla as mentes? Controla o resto. E exatamente isso acontece com a cidade de Filipos. Um outro detalhe que é interessante. Filipos fica na entrada da Macedônia. Então, quem vai por terra para a Macedônia, que está ali na Ásia, em Mícia, na região mais oriental, para ir para a Macedônia, tem que passar por Filipos, obrigatoriamente, a não ser que for de navio, pelo Mediterrâneo. Eu estou olhando ali porque eu estou olhando o mapa para falar essas coisas para vocês. E então não tem como ir para lá sem passar por Filipos. E da Macedônia para a Ásia é a mesma coisa. Se você vai por via terrestre, você tem que passar por Filipos. Então você imagina a gama de pessoas que passavam por Filipos, que eram enganadas, que eram iludidas e que levavam essas informações para onde eles estavam viajando também.
de maneira que pessoas em outros locais vinham para ter com essa mulher com espírito de adivinhação. Então, tem ideia da dimensão disso? Tem ideia de como uma sociedade ela pode ser envolvida, pode ser maquinada nesse molde? É algo muito grande. E é algo tão grande, irmãos, que o Senhor fala assim para Paulo: ô Paulo, você não vai para a Ásia não, Paulo. Você não vai para Bitínia. Não importa se na Ásia tem muitas pessoas para serem evangelizadas, não é que não importa, né? É que nessa hora tem uma prioridade maior. Eu sei que na Bitínia você quer ir também, porque faz todo sentido você evangelizar primeiro a parte oriental e depois ir para a parte mais ocidental, que é ali na Grécia, na Macedônia. Mas você não vai fazer isso, você vai para... você não vai fazer isso, você vai para Macedônia. Você vai lá para Filipos. E numa visão, um varão fala assim para Paulo, né, no verso 10, como a gente viu, no verso 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ô irmão, quem passava pela Macedônia achava que a Macedônia precisava de ajuda? Não, claro que não. Às vezes, isso acontece conosco. Às vezes estamos sendo iludidos, persuadidos, convencidos, mas a gente fala, não estamos sendo não. É igual uma cidade que acha que não precisa de ajuda, né? E a palavra diz que Paulo, aqui no verso 18, diz o seguinte: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então Paulo expulsa o espírito de adivinhação da mulher. E aí acontece uma coisa maravilhosa, que é o Senhor abrir os olhos de uma sociedade usando o servo dele. Então, irmão, imagina só isso. Imagina que pessoas estavam ali quando Paulo expulsou o espírito de adivinhação da mulher. E pessoas puderam ver que existe um poder ainda maior do que esses de espírito de adivinhação dessa mulher. Existe algo maior que isso. Então, a primeira coisa que eles visualizaram. A segunda coisa, eles acordaram. O Senhor abriu seus olhos. Provavelmente houve quem, deve ter tido alguma pessoa que pensou, poxa, essa mulher estava falando isso para todo mundo estava acreditando e estava todo mundo sendo controlado, essa mulher também estava sendo controlada, todo mundo aqui acreditava. E isso às vezes acontece com a gente, irmãos. A gente cai na real. A gente está vivendo num certo automatismo às vezes, ou indo por certo caminho, mas aí o Senhor envia uma pessoa, envia um Paulo, envia um servo do Senhor, envia alguém, ou uma situação simplesmente que vai abrir os seus olhos. Poxa, que bênção, hein? Que bênção ter um Deus tão misericordioso que te ama tanto, que Ele vai enviar uma situação, ou um servo, ou alguém para abrir os seus olhos. E Ele abre os seus olhos e você fala, poxa, que bênção. O que eu estava fazendo? Eu nem percebi onde que eu estava. Eu estava só existindo, estava só prosseguindo, mas eu não sabia por quê. Para quê? Para quem? Da onde? Para onde? Mas o Senhor abriu meus olhos. O Senhor me abriu meus olhos com relação àquilo que eu estava fazendo, com relação àquilo que eu estava dizendo, com as minhas atitudes. E você agradece a Deus porque Ele abriu seus olhos, Ele te fez enxergar, e aquilo que aconteceu com a cidade de Filipos. Olha a maravilha que pode acontecer numa cidade, numa operação do Senhor. Só que existe uma situação que temos que estar alerta, irmãos, e que é um grande ensinamento aqui para nós. Por que pensar que a cidade de Filipos foi persuadida, foi envolvida, foi iludida, e Paulo, Silas e Timóteo não foram? O ensinamento dessa palavra, todo o ensinamento dessa palavra é para enfatizar exatamente isso. Eles estavam na presença do Senhor. Eles estavam dia e noite buscando, examinando as Escrituras, de maneira que nenhum intelecto, nenhuma persuasão, nenhuma manifestação de poder de qualquer natureza vai golpear a minha mente, vai entrar no meu coração, não. Porque quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, quem está aqui é o Senhor. Então por que eu estou falando isso? Você está numa situação, o Senhor vai e abre seus olhos. Que bênção, o Senhor abriu meus olhos, acordei para a vida. Só que se amanhã ou depois eu não continuar
examinando as Escrituras, buscando ao Senhor, buscando a verdade que nos liberta, de fato e de verdade, ô irmão, facilmente podemos cair em ilusões, facilmente podemos ser convencidos, persuadidos de outra coisa, porque não estamos seguindo, não estamos examinando as Escrituras, não estamos examinando a verdade que nos liberta, que vem do Senhor. Então, essa palavra, ela tem dois grandes ensinamentos, no meu ponto de vista. O primeiro é a obediência. É a obediência. E não é obediência em situação fácil. Obedeça e vá para essa mansão. É claro que eu vou, né? Mas eu quero dizer assim, obediência em situações difíceis, né? Situações que às vezes não são lógicas para nós. E na verdade não é que a situação não é lógica, é que nós não conseguimos enxergar o que Deus está enxergando. Aqui nessa situação, Paulo, Silas e Timóteo intentavam ir para Bitínia. Vamos terminar ali no Oriente. Senhor, não. Eles não estavam conseguindo enxergar o que estava acontecendo em Filipos. Vamos para a Ásia, vamos ali, tem um monte de gente. Não. Eles vão lá para Filipos, lá na Macedônia. E eles mesmo sem ter lógica para isso, mesmo sem ter algo palpável para isso, eles vão à Macedônia porque eles escutam a voz do Senhor, porque seus ouvidos estavam sensíveis. Então, a primeira grande lição é a obediência. E a segunda grande lição é: quando o Senhor abrir os seus olhos, os mantenha abertos. Como? Buscando ao Senhor todos os dias, examinando as Escrituras todos os dias, permanecendo na presença dEle, utilizando da prudência, utilizando do temor e obedecendo. Ele tem o melhor para você. Talvez no seu ângulo ou no seu ponto de visão, você ainda não consiga enxergar isso, mas se você obedecer e confiar, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém, irmãos? A gente vai depois vir com a segunda parte dessa história. Tem uma excelente continuação. E a gente fica aqui com esses dois grandes ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.